Depois da derrota pesada frente ao Bayern de Munique, o Benfica viveu uma semana difícil com a hipótese da saída de Rui Vitória. Mas Luís Filipe Vieira mostrou confiança no treinador e a equipa respondeu da melhor forma. Os encarnados golearam o Feirense para o campeonato e somaram mais uma vitória na Taça da Liga frente ao Passos de Ferreira. Apesar do clima estar mais ameno para os lados da luz, os nossos telespectadores ainda têm dúvidas sobre a continuidade de Rui Vitória e é isso que vamos fazer. Vamos conhecer essas dúvidas. A primeira é do Adalberto Alcino, de Luanda. Acha que o presidente do Benfica é um dos principais causadores do mal-estar à volta de Rui Vitória? Se o Vitória ainda é o treinador do Benfica, como pode o presidente dar entrevistas a falar sobre Jesus? Adalberto, acho que tem toda a razão. Acho que tem toda a razão. Acho que o Rui Vitória não pode fugir às responsabilidades que são dele e só dele no mau desempenho desportivo da equipa principal do Benfica, isso parece-me evidente, mas o Luís Filipe Vieira e a direção do Benfica, ou se quiseres a estrutura do Benfica, não pode também eximir-se essa responsabilidade. Não protegeu o treinador quando devia ter protegido e deixou arder enlumbrando, sobretudo a arder com o fantasma do Jesus a pairar não só sobre ele, sobre todo o benfiquismo. E a direção do Benfica não mexeu um dedo para o proteger, para ser em defesa dele, para o cobrir. Nesse aspecto, foram várias lições como não se deve defender um treinador na praça pública, sobretudo num momento em que o treinador está a ser alvo da ira dos adeptos, dos assobios, dos lenços brancos. Portanto, nesse aspecto, acho que tem razão. O presidente do Benfica foi um dos responsáveis por esta situação muito desconfortável que o Rui Vitória viveu e que, no meu entender, foi mal resolvida com despedimento e depois com uma reposição no cargo, estando, em meu entender, numa decisão que fragilizou, eu acho, ainda mais o Jorge Jesus e ainda mais o próprio Luís Filipe Vieira. Seguimos para a pergunta do José Amorim. Disse que Vieira e Pinto da Costa são farinha do mesmo saco. Gostava de saber o que leva a fazer tal comparação. Não, isso já disse isso várias vezes aqui, quando se fala de dirigentes mais novos, por exemplo, o presidente do Sporting, mais novo. Eu digo que o Pinto da Costa e o Luís Filipe Vieira são farinha do mesmo saco porque foram formados como dirigentes no mesmo caldo de cultura do futebol português, nem sempre boa. São também, e digo que são farinha do mesmo saco, são também os presidentes dos dois maiores poderes do futebol português. O Pinto da Costa, que teve o poder, criou um sistema de controle de poder sobre o futebol português e que durou largos anos, e depois o Luís Filipe Vieira seguiu-lhe os passos, alcançou o poder e construiu também o sistema, que aliás com os resultados que estão à vista agora, com os problemas em que o Benfica está envolvido, e portanto por isso é que eu digo que parecem farinha do mesmo saco, além de terem sido amigos no começo da carreira. O Luís Filipe Vieira até era homem de confiança de Pinto da Costa aqui na zona de Lisboa, o mesmo caldo de cultura, a mesma propensão para o truque, para a chique espertice. Para eles vale tudo o que seja para defender os interesses e para ganhar vale tudo. Portanto, nesse aspecto é que eu digo que me parecem que são realmente farinha do mesmo saco. A pergunta do Wilson Mota. Rui Vitória fez muito pelo Benfica. Seria inteligente sair no final da época para ficar na memória o que conquistou? Sim, e julgo que é o que vai acontecer, queira ele ou não. Vamos lá ver se não acontece antes, que o próprio presidente do Benfica, naquela conferência de imprensa em que convocou e com coragem para responder, enfrentou os jornalistas, explicou porque é que tinha despedido e reinstalado o Rui Vitória, mas atenção, fui primeiro, não disse que ele ficava até ao final da temporada. Por mim, fica, se entretanto não acontecer algum imprevisto. Portanto, eu acho que o Rui Vitória, sim, acho que o Rui Vitória está esgotado no Benfica, não é drama nenhum, já fez um bom trabalho, os 2 primeiros anos foram muito bons, agora parece-me esgotado, está a pagar o preço de ser um treinador de estrutura e está a pagar o preço da saturação, que é normal, não é contra ele. Está a pagar o preço do desgaste da saturação da imagem dele junto aos benfiquistas, como o Jesualdo, ao fim de 4 anos no Porto, pagou. E o Jesualdo era tricampeão, Carolina. Tricampeão, ganhou 3 campeonatos seguintes e à quarta época os esportistas já nem o podiam ver. O mesmo se passou com o Paulo Bento no Sporting. Foi treinador com que o Sporting esteve... O futebol português não está muito habituado a treinadores durante muito tempo. O Jesus, no final do 3º ano, os benfiquistas já nem o podiam ver, não é? Lembra-se? Portanto, não é drama nenhum, não é nada em concreto contra o Rui Vitória,
mas julgo que ele é inteligente, com certeza, e vai sair no final da época, queira ou não, ganhe ou não. Mas segundo também ele confessou, no dia a seguir à conferência de imprensa, também tinha um saco de dinheiro à espera, não sei aonde. Portanto, aparecem sempre sacos de dinheiro e convites de clubes abras nesta altura, e não é só o Benfica. Aparecem sempre, dá sempre jeito. Mas, portanto, acho que sim, Wilson, acho que o Rui Vitória vai ter essa inteligência de sair no final da época. Seguimos para a pergunta do Olo Dum Macanda. Quem foi o responsável pelas contratações de Ferreira e Castilho e pelo empréstimo de Carrilho? Rui Vitória ou Luís Filipe Vieira? Boa pergunta, dá vontade de responder imediatamente, tendo em conta, sobretudo, que o Ferreira e o Castilho não contam, deve ter sido o Luís Filipe Vieira a estrutura, porque o Rui Vitória não conta. Não os usa. Agora, essa é a pergunta óbvia e é a pergunta que anda a queimar a boca de muitos benfiquistas. O que é que se passa? Não é só estes dois. Que contratações foram estas que o treinador os ignora? Ignora, não, ou para a bancada ou para o banco, não mesmo os usa. ontem no jogo da Taça da Liga, na Taça da Liga nada. E ainda para mais, neste caso concreto, e eu percebo que aqui o Olodum perguntou isto, é que o Castilho e o Ferreira foram jogadores caros. Custaram caro e custam caro. Pesam muito na folha de pagamentos ao final do mês. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. O Rui Vitória aceitou estes jogadores não tendo tido de ser lá indicar, e se foi assim fez mal, que agora não pode vir dizer que não prestam isto ou aquilo, ou não nos dei meu voo, para dizer isso tinha que dizer isso em junho, ou então teve o aval dos dois, com certeza, descobrimos isto, o departamento de scouting, isto e aquilo, não sei o quê, aceita, sim senhor, são muito bons, e foi-me tirar ao lado, são todos maus. Ou então, não sabemos se são todos maus, porque alguns até nem jogam, não é? Ou não têm sido. Mas, de facto, este capítulo está a incomodar um bocadinho o benfiquismo, e essa pergunta tem toda a razão de ser, porque dá a impressão que foram reforços entre aspas, um reforço é quem vem e acrescenta e dá mais. Até agora não acrescentaram. Mas dá a impressão que o Rui Vitória está a tentar mostrar que não tem nada a ver com aquilo e que para eles não contam. E antes de avançarmos para o próximo tema, vamos ao desafio lançado pelo André no programa passado. A pergunta foi: quantos treinadores não terminaram o contrato no Benfica durante a era Luís Filipe Vieira? Por acaso, quando fizemos esta pergunta, nós pensámos que ia ser 3, porque quando fizemos a pergunta, tudo indicava que o Rui Vitória ia ser o terceiro, mas não, são só 2. E as respostas que chegaram à minha parte eram certas. Muitos disseram só um, Fernando Santos, Camacho também não acabou. Despedido nestes anos todos do Luís Filipe Vieira, que é presidente desde dia 3 de novembro de 2003. Despedido são o Fernando Santos, na época de 2007-2008, logo à primeira jornada, no dia 18 de agosto de 2017, empatou com o Leixões Fórmula 1, pumba, e despediu, contratou o Camacho, que era o treinador do Benfica quando o Luís Filipe Vieira tomou posse, e foi uma decisão que o Luís Filipe Vieira se arrependeu amargamente. Isso depois várias vezes foi a grande asneira do meu consulado. E depois, na mesma época, já no final da época, nessa época, 2007-2008, a 9 de março de 2008, o Camacho se bateu com a porta. Mal disposto, já andava em birrente, saiu depois do empate em casa com a Leiria. Não foi despedido, foi ele que se afastou. Foi ele que quis sair e o Chalana ficou até o final da época. Desde então, nunca mais houve chicotadas e vieram Trapattoni, Koeman. Aliás, vieram Kika Flores, Jorge Jesus, 6 anos, e agora o Rui Vitória, que vai para a 4ª época, resistiu à tentação do Rui Vitória ser o terceiro. Agora a próxima pergunta. A próxima pergunta tem a ver com a primeira parte deste programa, sobre a Bola de Ouro. E aqui fica uma pergunta. Falámos das vezes que o Ronaldo, desta vez ficou em segundo, ano passado ganhou, há 2 anos também. Bem, a pergunta é: quantos pódios na Bola de Ouro o Ronaldo tem desde que compete desde que apareceu pela primeira vez no pódio deste prémio, que foi em 2007. Ficou em segundo lugar, atrás do Kaká. Quantos pódios ele acumulou? Portanto, pódios é primeiro, segundo, terceiro lugares. Quantas vezes ele ficou nos 3 primeiros lugares da Bota de Ouro desde 2007? É a pergunta. Para responder ao desafio do André, partilhe a sua resposta nas redes sociais com a hashtag Chuta na Rede. Seguimos agora para o último tema do programa.